colonização da Holanda. No século I a.C., a Holanda era habitada por germânicos e foi desmembrada em diversos países quando os filhos de Carlos V herdaram seu trono. Nessa divisão, os territórios holandeses ficaram politicamente subjugados ao controle da monarquia espanhola. Tal situação se mostrou insustentável ao longo do tempo, já que os comerciantes holandeses se convertiam massivamente à religião protestante, enquanto o reino espanhol se mostrava fiel ao cristianismo católico. Entre os séculos IV e VIII, grande parte do território foi conquistado pelos francos. Logo após, foi dominada pela Casa de Borgonha e pelos Habsburgos austríacos. Em 1579, as 7 províncias do norte holandês se tornaram a República das 7 Províncias Unidas dos Países Baixos. Os holandeses assumiram posição de ponta na realização de transportes marítimos, responsáveis pela distribuição de mercadorias em toda a Europa. Fundaram 2 companhias de comércio, a Companhia Holandesa das Índias Orientais, em 1602, e a Companhia das Índias Ocidentais, em 1621, que organizavam a exportação de mercadorias diversas e promoviam o tráfico de escravos para a América Hispânica. O século XVII foi considerado a época de ouro dos Países Baixos, no qual se tornou uma grande potência marítima e colonial. A Holanda passou por um tempo pela dominação francesa, com o nome de República Bátava, e em seguida como o Reino da Holanda, governada por Luís Bonaparte. Por fim, é agregada pela França. Após a derrota de Napoleão, em 1815, Holanda e Bélgica se tornaram o Reino Unido dos Países Baixos, sob o rei Willem I. Os belgas se recolheram da União em 1830 para compor seu próprio reino. A Holanda ficou neutra na Primeira Guerra Mundial, mas foi invadida e ocupada pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial. No decorrer do século XX, grande parte das colônias holandesas conquistaram a independência. Em 2010, o Reino da Holanda passou a ser formado por 4 países: Holanda, Aruba, São Martin e Curaçao. O Império Holandês possuía algumas características que o diferenciavam. Ao invés de manter políticas mercantilistas e impor as restrições do chamado Pacto Colonial aos seus territórios, eles optaram por terceirizar o trabalho a companhias especializadas, responsáveis por armar navios, manter entrepostos em todo o globo, transportar colonos para povoamento e trabalho, transportar escravos e coletar os produtos. Compreende-se que o lançar-se ao mar holandês não foi em sentido de aventura, a busca de novos territórios ou de realizar uma colonização de cunho religioso. Pelo contrário, todas as rotas galgadas através dos oceanos pelos holandeses já constavam como de conhecimento dos mesmos, já tinham sido descobertas e nelas já havia feitorias e vilas. Ou seja, a Holanda apenas seguia uma colonização já feita inicialmente por outros colonizadores, buscando sempre espaços já em desenvolvimento, onde já havia uma base de produção e comércio formado. Buscavam sempre núcleos de povoamento, com uma estrutura físico-social pré-construída. Realizando a fundação de entrepostos comerciais, os holandeses gravaram sua expansão colonialista em vários continentes. Fixaram-se no Nordeste brasileiro ao longo de um tempo, realizaram a fundação de Nova Amsterdã, atual cidade de Nova York, tomaram posições em pontos do litoral africano, Guiné e Cabo. No mundo oriental, conquistaram Malaca, Java, Ceilão e algumas outras feitorias da China e do Japão. A Holanda, ou Países Baixos, como é oficialmente denominado desde 2019, se localiza na Europa Ocidental e faz fronteira com a Bélgica e a Alemanha. Sua capital é Amsterdã, cidade com aproximadamente 825 mil habitantes, estimativa de 2019. O país inteiro tem em torno de 17,3 milhões de habitantes, estimativa de 2018, o que não pode ser muito em números absolutos, mas por conta de sua pequena extensão, torna a Holanda um país densamente povoado, sendo um dos mais populosos da Europa. Desenvolvimento da capital Amsterdã. Amsterdã, a maior cidade planejada do norte da Europa, sempre foi um nome bem conhecido na história do mundo, por ser bem desenvolvido e possuir um certo avanço tecnológico e científico. Durante os séculos XIV e XV, sofreu um rápido desenvolvimento, que estabeleceu as bases para a Era Dourada, período este de aperfeiçoamento nas características da paisagem urbana. Entrando na metade do século XVI, foi impactada pelas tensões da Guerra dos 80 Anos, que resultou na independência holandesa da Espanha. Em 1607, é aprovado um plano para a desapropriação de terrenos, construindo canais com 25 metros de largura cada um, a fim de comportar navios de médio porte. A população dobra entre 1620 e 1670, e a cidade atinge 200 mil pessoas. O adensamento populacional leva à demolição das pequenas casas medievais para dar espaço às casas mais altas, uma transformação constante do espaço para se adaptar às novas necessidades habitacionais. Fato interessante é que a organização em casas finas e altas é puramente econômica.
O imposto territorial em Amsterdã era cobrado a partir da largura do lote, resultando no estreitamento dos mesmos, o que afeta a circulação de ar nas edificações. Apenas poucos edifícios medievais sobrevivem até hoje. Alguns exemplos são as igrejas novas e antigas e Rottenhuis, casa de madeira, no Berghof. Durante a Idade Média, as casas eram construídas geralmente de madeira, um tipo vulnerável de material de construção. A famosa Rottenhuis não é uma exceção a esta regra. Por conseguinte, a maior parte delas foi destruída. No entanto, um grande número de residências em Amsterdã ainda tem molduras de madeira. No século XVII, foi o centro da economia mundial e, atualmente, a cidade é conhecida por seu caráter tolerante. Em 1901, foi implementada uma lei que incentiva a produção de habitação atrelada aos planejamentos municipais, desativação de imóveis insalubres e promoção de moradias populares. Com a aplicação da lei, 3.739 foram desapropriadas. Outra lei foi implementada relacionada à criação de habitações, em que houve a construção de cerca de 80 mil unidades habitacionais, não apenas para aqueles que perderam suas residências, mas também aos novos trabalhadores que migravam através da procura de empregos. A época ficou conhecida pela ausência total de bom gosto, devido à estética das construções. A má reputação durou até o final do século XX, quando finalmente a sociedade começou a questionar as posições anteriores, até chegar na situação atual, em que a cidade é mundialmente valorizada pela sua beleza arquitetônica. Com a chegada das indústrias, a cidade passou a ter uma economia, antes já qualificada, melhor ainda. Além da beleza, a Holanda oferece uma das melhores qualidades de vida à sua população e tem um alto índice de desenvolvimento humano. 0,931, pelos dados de 2017. Na concretização do tecido urbano, sempre era levado em consideração as zonas urbanas, zonas verdes, zonas esportivas, jardins operários, ou seja, todos os itens necessários para um morar completo, um convívio confortável e sem necessidade de grandes locomoções a outras cidades. No plano de expansão de Amsterdã, os holandeses previam uma estimativa de população, crescimento da cidade e moradia, o que resultou em uma grande expansão e atração de pessoas, que é fruto da qualidade de vida oferecida na cidade. Apesar de ter se desenvolvido para chegar até os dias atuais, houve uma grande desigualdade social e que todo o padrão e qualidade de vida de hoje foi construído através de muitas mortes e sofrimentos de outros povos. Só é possível existir um país como a Holanda porque existem países pobres e que ainda têm sua população explorada. Se todas as cidades do mundo tivessem um padrão de vida como Amsterdã, o planeta não aguentaria a produção de lixo e calor. Principais problemáticas da cidade. A capital holandesa é considerada uma das cidades mais sustentáveis do continente europeu. Porém, ainda existem alguns pontos problemáticos, como o lixo, o excesso de visitantes de outros países, as pessoas sem lar, a falta de móvel, o trabalho sexual, as drogas e a criminalidade. Muitas dessas questões estão ligadas ao turismo em massa, que só no ano de 2018 teve uma previsão de receber cerca de 20 milhões de pessoas. Atualmente, esse fator tem atrapalhado no desenvolvimento da cidade, pois aumentou a demanda de transporte público e inflação para os itens básicos, como aluguel, comida e entretenimento, além do aumento de poluição e da prostituição. Em decorrência dessa problemática, a cidade teve que restringir a abertura de novos comércios para visitantes em seu centro, como lojas de souvenirs e restaurantes fast food, ocasionando a redução da quantidade de lixo por não ser permitido comer e beber em certas áreas. Além disso, a circulação de ônibus turísticos e cruzeiros na região central já havia sido proibida, assim como a construção de novos hotéis. Dessa maneira, uma melhor forma de reduzir o número de pessoas foi dificultar a visita ao invés de criar restrições para aqueles que já estão no local. O turismo excessivo também tem um impacto ambiental. Existe maior produção de resíduos e maior consumo de água e energia. Com a mudança nesse meio, a elevação da poluição gera alterações drásticas no clima, e a cidade vem enfrentando uma onda de calor inesperada, fazendo que os reservatórios de água potável comecem a diminuir. Quando o destino envolve a natureza, como praias ou parques, o excesso de gente pode danificar biomas e ecossistemas delicados. Outra problemática da cidade é o alto custo de vida. Não é à toa que a cidade é a 34ª mais cara para se viver. O aluguel e o imóvel possuem um dos custos mais elevados, além dos gastos com alimentação, que em restaurantes comuns custam em torno de 15 a 25 euros a refeição por pessoa, além do supermercado, água, luz, energia e transporte. Existe o domínio do uso da bicicleta, e para aqueles que não as possuem, o custo do aluguel é caro, bem como o transporte público, que o passe mensal tem um valor de aproximadamente 93 euros. Todos os habitantes são obrigados a terem um plano de saúde, e um dos mais baratos e básicos custa por mês em torno de 100 euros por pessoa, sem incluir o plano odontológico.
Além de todos os pontos de economia e por ser uma cidade de referência em qualidade de vida, seus impostos são altíssimos. Há algum tempo foi criada no país a regra dos 30%. Isso quer dizer que os estrangeiros que trabalham lá podem receber cerca de 30% do salário isento de imposto. Isso não é uma boa notícia, mas é necessário ter um salário bruto de mais de 4.300 euros. Apesar do custo de vida ser alto, o salário dos trabalhadores também é. Mas não é uma cidade fácil de se encontrar emprego, principalmente para imigrantes. Quando encontram, normalmente são empregos recusados pelos nativos. Assim, é um dos grupos mais pobres da cidade, composto principalmente por surinameses, marroquinos e turcos. O país, que é conhecido pelas inúmeras bicicletas, também tem desvantagens. Atualmente, são retiradas 15 mil bicicletas dos canais da cidade. Muitos as deixam cair, não se importando em recuperá-las. Outros furtam, pegam as peças mais valiosas, despejando o restante nos canais. A cidade pode parecer tranquila, mas o roubo também é uma grande preocupação dos moradores e visitantes, principalmente os de bicicleta, que anualmente chega a uma média de 75 mil casos. Antigamente, os canais eram um esgoto a céu aberto, então muitas pessoas jogavam seus lixos e coisas inutilizáveis nele. Em 1860 foi feito um sistema de esgoto, mas muitos ainda mantêm o hábito de descarte. É utilizado um barco hidráulico para a retirada das bicicletas. Acontece diariamente desde 1960. Também são encontradas geladeiras, ferros, automóveis e barcos afundados. Muitas pessoas preferem abandonar coisas de valor pelo fato de dá-las como perdidas e não terem que pagar pelos impostos. Em média, são encontrados 30 a 35 carros por ano, alguns por terem sido roubados e depois abandonados, outros porque caíram por acidente.